Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo esse vídeo, né? Vamos lá para nossa revisão sobre socialismo versus o anarquismo. Gente, o socialismo e o anarquismo é muito semelhante, né, às ideias, porque a gente tem que entender o seguinte: temos um sistema capitalista na qual é tudo lucro, vamos ter uma exploração e não importa quem está sendo explorado. Se estamos destruindo o planeta, se tem pessoas vivendo em uma questão do abismo social, né? Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, passando por necessidades. Não estamos nem aí, né? Porque o foco do capitalismo é o lucro. Então vamos vender, vamos ficar ricos e é isso. E aí surgem justamente grandes tipos, classes sociais, né? Vamos ter então o proletariado, que é o famoso CLT, né? É a galera que tá lá, botando a mão na massa, trabalhando para deixar o empregador rico, né? Vamos ter então esse proletariado, que ele é o explorado. E vamos ter então o explorador, que é o dono da empresa, que é a burguesia, que é uma elite. É quem, ó, tem a bufunfa. É quem é o dono da empresa, então é quem tem dinheiro. Então o que acontece? O capitalismo, ele tem esse foco na exploração. A partir disso vai começar a se surgindo algumas ideias do pensamento mais no social. Então, poxa, isso não tá certo, a gente tá explorando a nossa sociedade, eles estão vivendo em uma situação de calamidade. E se a gente for pensar bem, olha o contexto que a gente está tendo, por exemplo, período de revolução industrial, né? A gente está passando por uma revolução industrial na qual a forma de trabalho não é uma forma legal de se trabalhar, né? É muitas horas de trabalho, é pouco salário, é revoltas acontecendo, é uma situação precária de trabalho, né? Por exemplo, há relatos históricos que falam que alguns tipos de empregadores trancavam os funcionários dentro das fábricas para evitar que eles ficassem tem uma conversinha, um papinho, sai pra ir no banheiro, enfim, era muita represália que acontecia. Então aí justamente, tendo essa ideia, vai começar a surgir algumas pessoas que vão começar a se pensar no social, que vai vir esse conceito do socialismo. E aí vamos ter dois tipos de socialismo, que vai primeiramente ser um socialismo que ele é utópico, né? Como o próprio nome diz, é uma coisa utópica, uma coisa que tipo, porra, como é que isso vai, né, dar certo? É uma coisa irreal. E o socialismo científico, que se baseia no estudo da sociedade. Então vamos entender a sociedade para tentar trazer soluções. Num socialismo utópico, a gente vai ter então justamente que essas ideias elas eram difíceis de acontecer. E vamos ter, por exemplo, Robert Owen. Ele era um dono de empresa, por incrível que pareça, né? Ele começou pensando na sociedade, então ele começou fazendo coisas boas para os seus funcionários, como uma ala para tratarem de alguns tipos de doenças, ferimentos e tudo mais, e uma área para as crianças. Só que, tipo, enquanto seus adversários estavam lá lutando para se manter ferrenho, né, tipo uma disputa de lucros, gastando somente com a empresa, Robert Owen estava pensando nos seus funcionários. Então fez coisas mais da distribuição do dinheiro, uma parte para o funcionário, uma parte para conseguir lucro da empresa. E aí, justamente, ele tá entrando em falência, né? Porque ele não conseguiu administrar bem pela questão de, tipo, os seus adversários só focam com a sua empresa. E ele focava com esses 2 pontos, então acabou não dando certo. Então, Robert Owen é uma das primeiras pessoas, né, que vem com essa questão de pensar nesses direitos trabalhistas, né, nessa jornada trabalhista. E aí, justamente, vamos ter também Charles Fourier, Saint-Simon, vamos ter várias pessoas que começam a trazer essas ideias utópicas justamente porque eles pensam assim, numa sociedade melhor e mais justa, mas acabou sendo algo muito irreal, né? E aí vamos ter justamente o socialismo, que vai ser o socialismo marxista, né? Que é o socialismo científico, que vai ser de Friedrich Engels, junto com Karl Marx. Eles eram amigos, né? Então, amizade, começaram a estudar, então, e perceberam que uma revolução, um socialismo deveria partir, então, da sociedade. Então, o próprio proletariado devia estar lá lutando para conseguir implementar um socialismo naquela sociedade. E aí, justamente, eles começaram a entender que o socialismo deveria ser um socialismo científico. Deveria se estudar os problemas da sociedade para tentar trazer as soluções para aqueles problemas, né? Então, pensar a sociedade ideal a partir dela mesma, do povão. Pensar, tipo, pô, o que a gente precisa? Então, justamente,
o capitalismo ele auto se destruiria. Chega um momento como outros tipos de sistemas econômicos, né? Como, por exemplo, a gente teve o feudalismo, que ele se autodestruiu, né? Chega um momento que não deu certo. O capitalismo seria a mesma coisa. Mas estamos vendo que o capitalismo está até o momento, né? Então vamos lá. Será que realmente ele vai, né, picar a mula? Então vamos ver isso aí. Então justamente esses socialistas, eles pensavam isso, né? Essa questão do social, desse bem-estar, focar na sociedade, porque é a própria sociedade que vai começar essa implementação. Mas a questão, pessoal, é que vamos ter o seguinte, é uma das principais diferenças, tá? O socialismo, ele pensa no bem-estar social, então vamos ter um governo que pensa na sociedade, né? Então vamos ter os bens que não tem essa questão de propriedade privada, não vamos ter empresas privadas, é tudo público, né? É tudo de todos. Socialismo. E aí, minha gente, nisso vamos ter que eles pensam em um processo, né? Vamos ter um capitalismo se autodestruindo, entra um socialismo. O socialismo é como se fosse um meio intermediário para então chegar ao comunismo. O comunismo é a não existência de um Estado. Então, a gente entende isso. Capitalismo, socialismo, comunismo. Não existência do Estado, é um processo de transição. Esse socialismo é para então a sociedade começar a entender como é que funcionaria um socialismo. Mas a questão, pessoal, tá? É que vamos ter também outras correntes, né, filosóficas surgindo. E uma delas é então o anarquismo. Pessoal, esse anarquismo, ele é muito semelhante também às ideias socialistas, né? Tipo, pensar no bem-estar social, numa sociedade boa, né? E muitas pessoas acham que os anarquistas, eles são, né, tipo, muito violentos e, meu Deus, tudo extremo, terrorista. Mas veja só, é por partes. Vamos ter o anarquismo, e que ele é mais voltado para uma área mais radical. Mas também vamos ter um anarquismo que ele é mais tranquilo e não pensa também nessa questão de fazer terrorismo. Os dois pontos, sempre vai ter os dois lados. Mas a questão que a gente vai ter justamente, de principal diferença, é que vamos ter um socialismo que é o socialismo marxista, né, que é das ideias de Marx, é que tem esse processo de transição que eu falei pra vocês. Então é essa ideia, né? Capitalismo, socialismo, comunismo. O anarquismo não. O anarquismo é revolta. Fez uma revolta, fez uma revolução, e a partir dessa revolução que aconteceu justamente, né, da população, essa revolução vai dar início imediato ao então anarquismo. Então, sai capitalismo, já entra direto o anarquismo. E quando entra esse anarquismo, justamente, é uma repressão dos burgueses. Eles odeiam a burguesia, tá ligado? Porra, a burguesia tá no topo. Não, velho, não. Tira essa burguesia. Então, sair dessa questão de, o indivíduo, um eu. Não é um eu, é um nós, tá ligado? É mudar, né, um pouquinho desse vocabulário aí, porque não é um eu, é nós. E aí, pessoal, justamente esse anarquismo, ele vai trazer justamente essas ideias à tona, né? E é esse foco, então, de trazer que, tipo, tem várias coisas que elas trazem, então, um controle da sociedade, né? Então, trazem esse mal-estar capitalista àquela sociedade. Então, aquelas coisas que venham a pensar que controlem a sociedade. Qualquer coisa que controle a sociedade não é um foco do anarquismo. É um foco capitalista, nada que controle, tá? Os anarquistas não querem nenhum tipo de controle da sociedade. E aí, justamente, a gente vai ter que esse anarquismo ele vai começar a chegar no Brasil a partir de espanhóis e italianos que começaram a fazer greve. Eles já tinham contato com essas ideias, essas correntes filosóficas. Então, pensem o seguinte: qualquer coisa que venha controlar o indivíduo, né, que seja contra a liberdade e o bem-estar social, o anarquismo é contra. O anarquismo, a principal diferença: o socialismo, ele vai ter, então, esse processo de, né, para passar de um capitalismo, socialismo, comunismo. Anarquismo já é direto à retirada total do Estado. Então, sai capitalismo, entra o anarquismo. E a questão principal do anarquismo é que ele pensa muito mais na questão da liberdade do povo. E não quer que tenha nenhuma coisa que controle o povo. Sendo qualquer tipo de instituição e organização que controle o povo, ele não quer. Que manipule o povo, ele não quer. Tá? Suave, povo. Não tem que tentar muito alarme. Então é de boa, né? Então é isso, pessoal, a revisão de hoje. Qualquer coisa, fala comigo.